Olha, gente, quero dizer para vocês que produziram esse musical de manhã, que a minha parte de mãe está muito feliz. Coisa bonita, né? Aí eu sentei ali do lado de uma mamãe, com muitas que estão aqui, manteiga derretida. As crianças começam a cantar, já dá um nozinho na garganta. É bonito, né? É bonito. A criança é algo especial mesmo. Não é à toa que Jesus disse: vinde a mim as criancinhas, não é? Delas flui um perfeito louvor, flui um sentimento verdadeiro. Como é importante, mãe, a presença de vocês na vida dessas crianças. Os adultos de amanhã, os vencedores de amanhã, os presidentes, os diretores de multinacionais, delegados, juízes, desembargadores, tantas pessoas que conduzem essa nação e as ordens estabelecidas, estão na mão de vocês, mães. Como foi importante, como é importante o papel que Deus colocou na mão de vocês. Então, nessa manhã tão gostosa, o que falar para vocês, mamães? Falar para vocês algumas coisas que Deus quer de vocês. Eu, como um homem, como marido, como pai, podia dar muitos conselhos para vocês. Mas os meus conselhos, humanamente, não são os principais conselhos, não é? Quantos pais aqui não poderiam dar conselhos para as mães em casa? A gente quer dar conselho. Mas o melhor conselho é o conselho que vem do alto, não é mesmo? E é sobre eles que eu quero passar para você, mamãe. Porque o seu papel é tão importante, é tão fundamental, é tão vital para uma sociedade melhor, para uma família melhor. Deus deu para vocês, mães, uma capacidade que nós homens nunca vamos saber o que é. Nunca teremos o privilégio de exercer. Porque foi uma dádiva dada para vocês. Uma capacidade vinda do alto. Desde o ato de gerar e gestar o filho, de amamentar, é algo excepcional, né? Hoje eu sou avô. Eu sou o vovô. E então eu disse para os meus amigos que a diferença de sentimento de pai para avô é grande. Eu creio que porque quando nós somos novos, estamos na correria da vida, tem que ganhar dinheiro, comprar casa, aquela coisa toda, né? E a gente ama os nossos filhos, mas a cabeça está cheia. Mas quando você está na minha idade, né, você já está mais zen, né? Então, você já não está mais preocupado com essas coisas. Então, você, quando olha para essas coisinhas pequenininhas, para as crianças, meu Deus, parece que o nosso ser inteiro se volta para elas. E você consegue derramar sobre elas uma compaixão, um amor, né, Bernadette? É um negócio especial, né? É lindo esse negócio. Olha, se eu como avô tenho um sentimento intenso pelo meu neto, quanto mais você, mãe, tem pelo seu filho. Quantas vezes você ouve seu filho falar mãe durante o dia? Quantas vezes por hora? Acho que é por hora, ou por minuto, né? Mãe, mãe, mãe. Né? Se não fosse especial, não seria a primeira palavrinha que a criança fala, não é? Mas muito bem. Vamos lá. Vou pedir licença para tirar o óculos, porque como vou, eu já estou nessa fase, viu? Põe o óculos para enxergar vocês e tiro o óculos para ler. A pergunta que se faz é: o que diz a Bíblia sobre ser uma mãe cristã? A resposta é que ser uma mãe cristã é exercer um papel muito importante que Deus deu para vocês. Ele escolheu dar para muitas mulheres esse papel. Às mães é dito que amem seus filhos. Está lá em Tito 2, 4, 5. Para que ensinem as mulheres novas a serem
prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Quando, eu pergunto para você, mãe, quando que se começa a ser mãe? Isso só vocês podem dizer. Os filhos são presentes do Senhor na nossa vida. Lá em Tito, tem uma palavrinha que aparece no lugar de amarem, é fileuteknos. Fileuteknos é uma expressão de mãe-amor. O que significa, então, mãe-amor? O que é essa palavra? Ela está relacionada a preferir nossos filhos, cuidar deles, alimentá-los, abraçá-los, aconchegá-los com amor, satisfazer suas necessidades, ser amavelmente amiga. É como se cada um dos filhos fosse algo único, e é realmente algo único vindo das mãos de Deus. A Escritura nos ordena para que sejamos e vejamos mãe, amor em vocês. Essa é a nossa responsabilidade. A palavra de Deus ordena tanto às mães quanto aos pais para que façam várias coisas na vida de seus filhos, principalmente dando a eles, de nós, disponibilidade de tempo. E ontem eu assisti um filme, Diário de uma Babá, e os pais não tinham tempo para os seus filhos. Esse casal vivia para ganhar dinheiro e não tinha tempo para os seus filhos. E a palavra nos exorta: disponibilidade. Trarás gravadas no teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com instância a teus filhos, e delas falará quando estiveres sentado em casa ou andando no caminho, quando te deitares ou te levantares. Para fazer isso, precisamos de disponibilidade, gastar tempo com nossos filhos. Deuteronômio 6, 7. Precisamos de envolvimento e ensinamento, interagindo, colocando pontos de vista, pensando e processando a vida juntos. E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos, antes educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Envolvimento requer tempo. Envolvimento requer tempo e paciência. E transmissão de conteúdo de vida. Você é o molde. O filho é a massa. Só é possível dar forma se os dois coabitarem juntos. Se fizer pressão. Se for introduzido, dá forma. Você, mãe, é forma para o seu filho. Treinamento. Ajudando o filho a desenvolver habilidades e descobrir seu potencial. Ensina a criança quanto ao caminho que deve seguir enquanto crescer e envelhecer, não se desviar dele. Quantas vezes a gente pede para uma criança arrumar a cama, e às vezes a gente fica incomodado porque ela não arrumou tão direitinho como a gente arruma. Mas como é bom, mãe, quando você dá um beijinho no seu filho e dá um reforço positivo para ele. Ai, que bacana que você fez, que lindo. Esse papel que Deus espera de você, mãe, boas palavras, para estimular o seu filho a crescer e aprender. Disciplina, ensinando o temor do Senhor, ensinando seus limites de forma consistente, amorosa e firme. Corrige teu filho e ele te confortará e te encherá de prazer. Provérbios 29, 15 a 17. A correção é algo necessário. A correção não significa violência. A correção não significa vara constante. A correção significa você ser o molde e gastar tempo
e falar várias vezes as mesmas coisas, se for necessário. Ensinar o cantinho da disciplina e, se necessário, usar a varinha. Em casa nós tínhamos a varinha, ela tinha um nome. Eu nem lembro como era o nome da varinha, mas ela tinha um nome lá. Não sei se era Maria Joana. Então, quando se falava que a gente ia chamar a Maria Joana para conversar junto, era um terror, né? Mas o mais importante do que usar a vara, mãe, e ela é necessária, é a sua presença amorosa, constante, falando quantas vezes necessário, as mesmas coisas, até que inculcar isso nos seus filhos. Por isso que a palavra diz inculcar. Inculcar é você não ter preguiça de falar quantas vezes for necessário aquela coisa, até que entre na mente do seu filho. Nutrição, provendo um ambiente de constante apoio verbal, liberdade de falhar. Os nossos filhos vão falhar, mas precisamos ajudá-los a se levantar. Aceitação, aceitação de como ele é, da sua capacidade, do seu jeito. Afeto e amor incondicional. De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e de fazer bem aos ouvintes. Desapareça do meio de vós todo amargor e exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Nesse filme de ontem, os pais brigavam, gritavam, não davam atenção para o filho. Quando o filho queria alguma atenção, eles brigavam com o menino. E quem dava para o menino o que ele precisava? A babá. O que Deus quer é que os pais passem para os filhos aquilo que é essencial. As mães passem para os seus filhos o que é essencial. A grande nova é que no final do filme, a babá dá uma grande lição de vida para a mãe, e a mãe muda. E começa a dar tempo e atenção, e carinho, afeto para o seu filho. Isso é o que importa. O que importa não são os erros que nós fizemos para trás. O que importa é o que faremos de hoje em diante. Ao ouvirmos a vontade de Deus em nossa vida, o importante é que apliquemos isso. Você deve dar exemplo com integridade, vivendo de acordo com o que ensina, sendo um modelo com o qual o filho possa aprender, captando a essência de um viver piedoso. Mas toma cuidado, procura com grande zelo nunca te esqueceres de que tudo o que teus olhos viram, nada disso se afaste do teu coração por todos os dias da tua vida, mas ensina-o a teus filhos e netos. A Bíblia não ordena que todas as mulheres do mundo sejam mães. Contudo, diz para aquelas que Deus permitiu serem mães e abençoou serem mães, mas que devem tomar seriamente essa responsabilidade de ser mães. O papel de você, mãe, é um papel único, é crucial, é vital para a criança, para o seu filho. A maternidade não é um trabalho ou uma tarefa desagradável. Da mesma forma com que uma mãe gera seu filho durante a gravidez, e da mesma forma com que a mãe alimenta e cuida de seu filho durante a infância, as mães têm também um papel constante na vida de seus filhos, sejam pequenos, adolescentes, jovens adultos, não importa a idade. A minha mãe tem 75 anos. E eu não sei expressar o quanto eu amo a minha mãe. O quanto a minha mãe foi importante para mim. O quanto a minha mãe trabalhou para que eu conseguisse chegar onde cheguei. Sentada numa máquina de costura, para poder dar um lar um pouco melhor. Eu amo a minha mãe. Aprendi a amar a minha mãe, respeitar a minha mãe. Minha mãe foi um exemplo da minha vida. Eu amo a minha mãe. Faça a lição de casa direitinho como mãe. E você vai ter uns filhos bobão como eu. Que mesmo quando está vovô, ama demais a sua mãe. Queridas mães, essa é a vontade de Deus para a vida de vocês. Amém? Eu quero pedir para que todos nós juntos fiquemos em pé. E nós vamos orar ao Senhor para que Ele
nos empila ou impela, eu não sei qual é o verbo certo, né? Porque diz, nos empurre, pronto, nos impulsione. Melhor, né, irmão? Nos impulsione, né? Porque diz que o Espírito Santo impele as pessoas, não é? Então, para que ele nos impulsione, mães, para que o Espírito Santo impulsione vocês nessa tarefa tão maravilhosa. Se for possível, os familiares abracem suas mães, os filhos abracem suas mães, ou dê as mães às crianças aí, as mãos às crianças. E vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Só Ele pode nos capacitar a exercer um projeto chamado ser mãe. Ok? Sim. Estou ligado. Vai acontecer um negócio aqui. Ok, queridos. Vamos fechar os nossos olhos e conversar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa dádiva chamada mãe. O Senhor construiu um ser delicado e forte, ao mesmo tempo, com tantas habilidades e capacidades. Ó Deus, e nós te louvamos pelas mães que nós temos. Nós te bendizemos e suplicamos ao Senhor que derrame sobre a vida delas graça abundante do Senhor, sabedoria do Senhor pela tua palavra, também moderação, domínio próprio, fruto do Espírito na vida das mães. Ó Deus, habilita pelo teu Espírito cada uma das mães de nossa igreja, para que sejam cumpridores dessa missão tão importante de ser mãe, mas dentro do padrão que o Senhor estabeleceu. Ajuda-as, fortalece-as. Ó Deus, renova as forças, a alegria e os bons sentimentos para com o lar. Cura, restaura e traz à tona todas as benesses do Senhor para as mães aqui presentes, Pai. Nós te bendizemos, nós te louvamos e rogamos toda a sorte de bênção sobre a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Amém.